Olá, começa pela TV em mais um programa Noivas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre casamento saudável. E para contar um pouquinho das dicas, o que realmente significa um casamento saudável, ao meu lado estará a Sandra Furlan, que é terapeuta e sexóloga. E logo após nós vamos falar sobre a importância da empresa cerimonialista ou do cerimonial, com o Edemir Luiz da Exclusive Cerimonial, que vai contar um pouquinho também das novidades de casamentos diferentes e dicas para a festa do dia do casamento. Então não saia daí, nosso programa está apenas começando. E como eu tinha comentado com vocês anteriormente, nós vamos falar hoje sobre casamento saudável. E para contar um pouquinho das dicas, as orientações no ramo profissional, a Sandra Furlan, que é terapeuta especializada em orientar as pessoas aí para manter o casamento saudável. Sandra, muito obrigada por estar aqui conosco para passar um pouquinho dessa experiência que acontece aí já de anos, os relatos dos seus clientes, né? Eu que agradeço o convite. Sandra, conta pra gente, como manter um casamento saudável? Se é que existe um mandamento, uma cartilha, se podemos dizer assim. Não tem uma receita, mas tem algumas dicas. Primeiro, a gente se manter saudável, né? Então, eu estando bem comigo, é muito provável que eu vá me relacionar melhor com a pessoa que está do meu lado. Então, isso é regra, é sempre assim. Então, é sempre eu gostar de mim e depois distribuir o meu amor para os outros. Então, isso daí é fundamental. O que a gente vê que acontece muito é problema na comunicação. É a gente imaginar que o outro vai adivinhar os nossos desejos, as nossas vontades, ou assim, a nossa intenção, né? Então eu imagino que alguém que o meu parceiro, meu marido ou minha esposa vai adivinhar o que eu estou querendo. Não, não vai. Ninguém tem bola de cristal. A gente tem mesmo que falar. Na questão assim, as pessoas muitas vezes agora têm algumas atitudes e esperam com essas atitudes que o parceiro entenda, né? Que são as que a gente chama de expressões corporais, né? Dentro do relacionamento. E 99% não acontece dessa maneira, Sandra? Não, não acontece. A gente sempre tem que imaginar que o outro não adivinha o que a gente está sentindo, principalmente. A comunicação tem que ser muito clara. Ele não adivinha, não acontece. E quando chega pra gente no consultório, normalmente é por conta disso. Porque eu falo, ele não escuta, ou ela não escuta. Então, assim, procurar ouvir mesmo, né? E se não entender, perguntar também, né? Com sinceridade e honestidade. E até no nosso limite, olha, até aqui eu suporto, daqui pra frente eu não consigo, a gente vai ter que lidar com isso. A questão da idealização da educação. Existe uma diferença entre a não comunicação feminina e a não comunicação masculina, né? Pela educação de que a mulher sempre procurou o príncipe encantado. E o homem sempre procurou a mãe, né? Que faça, que idealizando, ela vai cuidar, vai manter a casa, vai ter meus filhos, enfim. Existe essa determinação, até por um fator religioso, dessa construção da questão dos relacionamentos hoje. Fala aí de Brasil, que a gente tem algumas religiões e a educação nesse sentido. Isso atrapalha? Até onde as pessoas precisam tomar cuidado com essa educação? Atrapalha em si, mas determina algumas coisas. Na verdade, tem uma influência grande, a questão religiosa tem, porque gera expectativa, que nem sempre o outro vai corresponder. Então, interfere sim. Cria ideais e a gente imagina que a pessoa vai corresponder ao nosso ideal, a pessoa nem sempre corresponde, porque somos pessoas, né? Então, interfere muito. Hoje em dia, assim, apesar de estar acontecendo muito delicadamente uma mudança de padrão, de configuração familiar, ainda existem as idealizações por conta de religião, por conta de família, e feminina no geral, bem grande, a família com avós, então sempre tem uma expectativa que nem sempre a gente consegue corresponder, né? A questão da estrutura familiar, hoje a gente tem muito aqui, pela experiência que nós temos aqui de falar sobre casamento nesse programa,
dos casamentos que ocorrem com pouco tempo de relacionamento, né? Às vezes os casais hoje se relacionam 6 meses, 1 ano. Isso mudou com o tempo, porque antigamente, até 10, 15 anos atrás, nós falávamos de pessoas que se relacionavam 10 anos depois, casavam. Ainda nós temos esse tipo de estrutura, mas o percentual é bem menor, visto aqueles que se casam hoje com 6 meses de relacionamento, 1 ano. Tem uma diferença hoje e é talvez um dos motivos porque as pessoas estão tendo muito problemas para um casamento saudável. Interfere no sentido de que não dá tempo de eu conhecer de verdade a pessoa, porque no início de relacionamento a gente projeta muito, a gente idealiza muito, tudo é bonito, tudo é gostoso, sempre tem uma surpresa. Então, com o tempo a gente vai percebendo algumas manias, alguns hábitos que todo mundo tem. Se a gente não tem esse tempo para conhecer de verdade, é muito provável que eu estou me relacionando com o meu ideal. E não é a pessoa real que está lá, que convive comigo, que tem seus medos, suas alegrias, os seus desejos. Então, é um risco. Então, quanto mais eu conhecer, quanto mais eu souber das coisas que eu gosto... Quanto mais eu namorar, né? Que é muito bom, namorar é muito bom. Então, assim, quanto mais eu souber, até do que eu não gosto no outro, melhor eu vou lidar com isso. Então, quanto mais tempo... E o tempo também é muito relativo. Às vezes você tem um namoro muito longo e convive muito pouco. Mora em cidade diferente. Então, assim, quanto mais eu convivo, melhor eu sei o que eu posso aceitar e o que eu não posso aceitar. O que eu consigo e o que eu não consigo conciliar. Para eu não ficar mal, para poder me relacionar bem. Então, na verdade, assim, tenho que conhecer até a parte ruim, né, para saber. Sim, ruim claro, não, a parte que eu não gosto, que você não gosta do relacionamento, para você saber lidar com isso, para que não seja um problema, né? Porque nem tudo é um problema. Claro que não. Às vezes eu não gosto, mas eu suporto. Eu não gosto, por exemplo, ele vai jogar bola, futebol, jogar tênis, qualquer coisa, todo sábado à tarde eu tenho que ficar sozinha no supermercado, por exemplo. Que são coisas banais, mas aparecem. Então, eu não gosto muito disso, mas também eu convivo com isso muito tranquilamente. E outra pessoa talvez já não conviva com isso com tranquilidade. Então, esses limites que a gente tem que conhecer. Você daria uma dica para as pessoas que estão nos assistindo hoje, chegar em casa e ter uma boa conversa com o parceiro? Ah, fundamental. Honesta, uma conversa honesta. E assim, as pessoas têm que conversar, se comunicar e discutir. Não, ao contrário, é muito prazeroso. E também não é aquela coisa chata de discutir relação, que agora nós vamos sentar e vamos discutir o que. Não é nada disso. É quando acontece alguma coisa que você não lida bem, conversar sobre aquela coisa naquele momento, sem agredir, assim, como é que a gente vai lidar com a situação que a gente tem agora, neste momento. Então é a dica transmitir mesmo, né? Sim. Que eu não estou satisfeita, gostaria que você me ouvisse. Inclusive em relação à sexualidade, porque, como você estava falando de educação, mulher não é muito educada para falar de sexo. Por sinal, o homem também não cobra muito quando ele vai casar com ela, porque também tem uma idealização diferente, que vai ser a minha mulher, a minha esposa. Então, um não fala exatamente para o outro o que está acontecendo. E aí também nós temos um problema de comunicação que repercute na sexualidade. Então, tem que ser falado, em todos os sentidos. Esse problema hoje é um dos pontos, né? A parte sexual. Hoje na mídia a gente fala muito sobre o problema focado na sexualidade do casal. Você acredita porque a mulher mudou também esse conceito dentro do relacionamento? Ela cobra mais o parceiro? Ou as pessoas realmente estão querendo tentar construir um casamento diferente do que foram os nossos pais, nossos avós, enfim? Tudo influencia um pouco. Eu penso que tem as duas coisas, mas é porque nós estamos tentando fazer diferente mesmo. O que é muito bom, né? E para isso a gente tem que ir experimentando, né? Vamos tentando. Não temos um modelo pronto hoje de configuração familiar, então assim, são casamentos diferentes. Nós estamos num momento de transição, sim, né? Então isso interfere também. E a questão da corresponsabilidade, que é o que a mulher procura hoje, né? Isso é um ponto ainda difícil para os homens? Não tanto quanto já foi. Eu penso que já foi pior. Ele até que lida, assim, um pouquinho melhor. Assim, as coisas estão mudando, muito devagar, mas elas estão mudando. Então, o casamento é bacana, é muito bacana. Ninguém procura terapeuta para se separar, é muito raro. Todo mundo casa para ficar junto, para viver bem. Então é interessante. O casamento ainda é interessante quando ele é agradável. Quando a gente faz ele ficar muito bacana.
Inexistentemente, né? Exatamente. Então... A questão da terapia, você tocou bem nesse assunto. Muitas pessoas ainda têm esse receio, têm problemas, sabem que têm problemas, às vezes tentam essa comunicação, tentam conversar, não conseguem conversar, parte para a discussão. A sua dica, como terapeuta, óbvio, é que as pessoas realmente procurem sem esse tabu, é porque meu casamento está falido. Não, vamos procurar o remédio para isso, e o remédio seria a terapia. Quando a gente tem uma coisa que a gente não consegue lidar nem sozinho, nem com o parceiro, vamos ver o que está acontecendo. Sempre é possível, né? Sempre é possível. Então, antes de desistir, assim, está incomodando, vai ver o que é. Às vezes não é nada, é um ajustezinho, uma adequação, uma coisinha muito simples, que os dois não percebem, porque eles entram naquela dinâmica e continuam funcionando daquele jeito, e pensam que é a única saída. Às vezes não procura por medo de ter que mudar demais. Mas eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, né? Então acaba sofrendo às vezes por coisas assim muito simples, muito banal. A dica é assim, é muito interessante, terapia de casal é muito interessante. Sandra, mais alguma dica para algumas pessoas que estão nos assistindo que pensam em casar também? Não desistam, né? Não, de forma nenhuma. Relacionamento saudável é muito bom. A gente precisa se relacionar, o ser humano é gregário. A gente precisa de gente, a gente precisa compartilhar. As dicas são respeito em primeiro lugar, confiança e construir uma relação que a gente tenha cumplicidade. Se há cumplicidade, a gente consegue ter um relacionamento muito saudável. Sandra, muito obrigada pelas suas dicas aqui hoje. Espero que muitos casais realmente consigam, com a sua entrevista aqui hoje, com as suas dicas, de repente usar. Estão passando aí por uma dificuldade, né? Porque desistir é mais fácil, né, Sandra? Sim, é o caminho mais rápido e mais fácil, né? Sim. E de repente, usando esses instrumentos da terapia, enfim, da comunicação, também na situação das pessoas que acham que o casamento está bom, mas poderia estar melhor. Sim. Não é, Sandra? Sim. Muito obrigada. Sucesso lá no seu consultório, que muitos casais aí te procurem depois dessa entrevista. Também não só, como repetindo, para piorar ou porque está horrível, mas para melhorar, né? Muito mais, explorar ainda muitas coisas de relacionamento que talvez a gente nem conheça, né? É verdade, hoje em dia a gente tem uma demanda diferente, as pessoas vão para isso mesmo, falam, a gente queria dar uma melhorada, tem jeito de ficar melhor ainda. E, por incrível que pareça, isso também está mudando. Então, vale a pena investir em relacionamento. E, precisando, eu estou à disposição. A hora que você sentir necessidade, se puder, é um prazer participar. Com certeza, a gente vai passando as dicas para os casais que estão nos assistindo e os casais que pensam em passar anos e anos até o resto da vida juntos, né, Sandra? Muito obrigada. Obrigada. Então, esse foi o nosso bate-papo com a Sandra Furlan, terapeuta e sexóloga, sobre o casamento saudável. Então, essas ficaram as dicas. Se você realmente está passando por alguma dificuldade, você que eu digo, o casal, procure ajuda. Realmente, o caminho mais fácil é desistir, mas nem sempre é o melhor para cada um de vocês. Espero vocês no próximo bloco, nós vamos continuar ainda falando sobre cerimônia, com um convidado especial também aqui no programa Noivas. Até mais. Apoio Cultural. TVI. A Fashion Wear Multimarcas traz para a Americana as últimas tendências em moda masculina e feminina. Lacoste, Abercrombie, Hollister, Coca-Cola, Cantão, Marc Eco, Pógio, Acostamento e muito mais. E você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Fashion Wear Americana, Rua Tuiuti, 1065, Espaço Boulevard Dona Elaite. Acesse www.fashionwear.com.br. A Eugin comemora o mega sucesso de seu espaço na Casa Cor Campinas. É um show de requinte e sofisticação com as últimas tendências em design. A Eugin trouxe para os arquitetos o melhor em materiais e tecnologia, como nessa cozinha que foi utilizado como pensada à prova d'água. E essas últimas tendências e ambientes planejados estão aqui na Eugin. Em meus projetos, eu recomendo a Eugin Campinas. Venha conhecer a Eugin no Cambuí e veja com seus próprios olhos os ambientes planejados que foram a sensação na Casa Cor Campinas.
você já pode ter o seu corpo esculpido sem sacrifícios, sem cirurgia e o melhor, na hora. Com a cinta Slim você conta com a mais exclusiva tecnologia para afinar a cintura, modelar o abdômen, definir suas coxas, diminuir os culotes e reduzir o seu manequim. Basta vesti-las para perder pneuzinhos e modelar a silhueta de forma natural. Fabricada com tecidos leves para sua pele respirar, garantindo conforto e bem-estar. Seu design avançado não marca sob a roupa e a sua cintura mais alta tem o comprimento ideal para não apertar. Você vai se sentir mais linda e poder usar roupas mais justas sem fazer sacrifícios. A cinta Slim vai modelar o seu corpo comprimindo a barriga, levantando o bumbum e deixando suas coxas mais definidas. Compre já a sua cinta Slim sem burocracia e sem sair de casa. Acesse www.cintaslim.com.br ou ligue 0 operadora 11 2694 2533 e saiba como você pode se tornar um revendedor Slim em qualquer lugar do Brasil. E quando a gente fala sobre casamento, como sempre aqui no nosso programa Noivas, vamos falar sobre festa. Aí você resolve, vou contratar um buffet, vou ver um salão e começa a fazer uma listinha de como realizar esse casamento. Aí vem o desespero, porque quando você vê que realmente é um trabalho, que requer um tempo, você fala, o que eu vou fazer agora? E exatamente para responder essa pergunta, ao meu lado, o Edemir Luiz, da Exclusive Cerimonial, que vai contar um pouquinho de como ajudar você, noiva, você, noivo, e a família, a mãe da noiva, a ficar um pouquinho mais tranquilo em relação à festa. Não é mesmo, Edemir? Tudo bem? Verdade, tudo bem, Gisele. Prazer ter aqui conosco para contar um pouquinho, que realmente é esse ponto, né? Sim. Penso em casar, vou começar a fazer a listinha de como organizar uma festa. Aí no meio do caminho, eu vejo o desespero de como realmente é um trabalho, é uma arte organizar uma festa de casamento. Com certeza. Conta um pouquinho o que é que a Exclusive Cerimonial tem de diferencial, o que representa uma empresa cerimonial hoje para a festa de casamento. Certo. Hoje, Gisele, o serviço de cerimonial é profissional mesmo, né? Não é uma amiga, um amigo que vai estar prestando esse serviço, esse auxílio à noiva, aos familiares dos noivos, né? Hoje é a necessidade mesmo de contratar um bom serviço de cerimonial, que tenha alguns diferenciais, que tenha contato com bons fornecedores, né? Isso é muito importante para auxiliar tanto na matéria de custos e para que não tenham dores de cabeças com problemas após ou durante o evento, né? Que é a verdadeira frase, né? Quero fazer um buffet. Mas faço esse, faço aquele. Diretamente com a tua empresa já tem uma lista, né? Sim. Do que é os melhores, já foi filtrado, já foi feito um teste, né? Com certeza. Em cima daquilo que eu quero desenvolver para o meu casamento, né? Na prática é um ponto, né? Isso. Os outros serviços também necessários para uma festa de casamento, porque muitas pessoas acham que é só salão, buffet e tá tudo certo, né? E decoração, é o básico. Acham que é isso mesmo. Mas não, existem muitas coisas hoje, né, no mercado que estão sendo colocados para os noivos e toda noiva ela quer fazer o diferencial do casamento de uma amiga, de uma prima, né? Então querem colocar algumas coisas novas e nós, no Exclusive Cerimonial, temos isso a oferecer também. Exemplo. Sim, nós observamos numa entrevista com os noivos, né, numa das entrevistas, o perfil dos noivos, vamos ver aquilo que eles querem, tá? Vamos ver até mesmo o cardápio de buffet, auxiliá-los, né? E também, durante o evento deles, fazer algumas brincadeiras, colocar alguns diferenciais, né? Edemir, a gente está falando realmente sobre essa questão do fotógrafo. O vestido a gente aluga e não fica mais com ele, porque hoje vários conselhos que nós tivemos aqui de profissionais também desse ramo dizem não é necessário, porque manter um vestido que depois vai amarelar, enfim. Exato. Buquê também, algumas acabam fazendo trabalho de folhas desidratadas, guardam, outras não. A fotografia é um modo de perpetuar. Muitas pessoas acham desnecessária a quantidade de profissionais, do álbum, de fotos, enfim. Isso também é uma preocupação que vocês têm em relação à consultoria para os noivos, né? Também. É necessário mesmo captar o máximo de imagens possíveis, né? Porque é um momento único, né? No casamento.
onde que é a reunião de família, a reunião de amigos desde a infância, talvez, de faculdades dos noivos, né, de trabalho. Então vamos registrar também o trabalho do cerimonial, então juntar os grupos, né, de amigos da noiva, de trabalho, de faculdade. Então vamos registrar esse momento também. E com o auxílio dos fotógrafos, né? Há uma necessidade de ter esse profissional e um bom profissional, uma equipe muito boa, né? Para trabalhar. Como que eu posso, uma noiva chega hoje, vamos colocar na prática, eu quero fazer um casamento diferente do que eu já tive na minha família. Sim. Essa comunicação com vocês, existe essa preocupação de tentar entender esse histórico, né, ou essa imagem que a noiva já existe, já tem sobre o casamento, e de repente essa consultoria em relação ao que é que você quer de diferencial no teu casamento? Certo. Bom, os noivos, eles vêm primeiramente, né, fazer algo mesmo diferente do casamento, mas eles não querem fugir do tradicional, né, do casamento talvez na igreja, ou uma cerimônia dentro do salão, que hoje está meio a meio, 50%, 50% na igreja, 50% de cerimônias dentro do salão, né? Porque voltou, né, a questão do registro civil também, né, que agora está podendo fazer que tinham parado uma época, né? Isso. Agora você pode fazer o casamento também civil dentro do salão. Né? Dentro do salão, existem os pastores, ministros, também que fazem no salão, né? Vão até o salão fazer. Alguns padres também fazem, né? Nós temos contatos de padres da Igreja Católica Romana que venham até o salão, mas toda a papelada sai como se fosse em outra cidade, na paróquia dele lá. Tá? Não tem nenhum problema. É válido. Vamos falar sobre diferenciais da Exclusive hoje. Tá. Hoje, os diferenciais da Exclusive mesmo são a entrevista que nós fazemos, vamos ver o perfil e vamos ver o que nós podemos colocar dentro dessa recepção, né, para registrar fotos com os noivos. São as plaquinhas, né, os convidados direcionando felicidades, amor, alegria. São balões, que nós trabalhamos balões de smile também, né? Brincamos, fazemos uma brincadeira, colocamos os balões na frente do rosto dos noivos, né? Então fica a carinha do smile, os noivos vestidos de noivos, né? E depois eles tiram, ficam ao lado, então brincam de cuca, né? E dá um resultado muito legal. As plaquinhas, hoje, ai como eu tô bandida, né? Aquela frase. Então nós incorporamos isso daí também para os convidados. Os convidados estão num momento de relax, né? Tranquilos, né? Beberam alguma coisa a mais e tal. Então é uma brincadeira. E quando nós vemos também algum grupo de jovens, né, que estão bebendo uísque, então nós colocamos uma plaquinha Clube do Uísque, né, aqui só tem Red, aqui só tem Black. Então fazemos uma brincadeira também, né? Essa questão do que está no auge também em relação à mídia, né? Sim, sim. Nós procuramos isso daí, o que está mesmo... dentro do perfil do casal. Isso. Também nós fazemos algumas brincadeiras, né? Com coleiras, a noiva colocando uma coleira, no noivo puxando, ela saindo das compras, né? Com sacolas, né? Ele saindo com uma bola de futebol, com a mochilinha de futebol. Fazemos essas brincadeiras, né? Também com chapéu, com cigarrete, alguma coisa assim também, brincando, né? Ele bem tranquilo e ela na batalha, né? E com cara de brava. Fazemos essas brincadeiras. Também nós fazemos algumas fotos um pouco mais ousadas, né? Também sensuais. É o perfil da noiva que nós vamos ver, né? Dos noivos também, se eles topam e tal. Então nós colocamos o vestido um pouco mais acima, colocamos uma cinta-liga. Então ele retirando a cinta-liga com os dentes e tal. É uma brincadeira, né? Brincando com cereja também. Então, algo mais ousado também. Seria um ensaio fotográfico com os noivos, certo? Ousado. Diferente mesmo. Diferente. Dá um resultado muito, assim, prazeroso em você ver, surpreende, né? Nossa, que legal, né? A foto e tal. Quem fez? Quem foi o fotógrafo? Isso também, o trabalho do cerimonial vai auxiliar a mostrar, a valorizar o trabalho do fotógrafo, né?
E valorizar o casamento mesmo, né? Também, porque você também. se empenha tanto e depois... Porque, vamos ser sinceros, o casal depois fica tão preocupado com o decorrer da festa que alguns detalhes ele acaba só... Ah, aconteceu isso na minha festa depois com o álbum, né? É verdade. Muitos casais, né? Muitos. Ah, essa pessoa realmente... E assim, a gente acaba sabendo que os noivos, por mais que circulam no salão, algumas pessoas também só vão saber, eles foram no meu casamento após a cerimônia com as fotos, né? Então a foto realmente também é muito... A questão hoje na cidade de Americana e região, todos os espaços para desenvolver o casamento são adequados, a sua opinião, Ademir? Ou ainda falta alguma coisa para fazer um diferencial na cidade? Não, eles suprem as necessidades. Eu acho que Americana, Santa Bárbara está bem, assim, tem espaços muito bons, né? De acordo com a quantidade de convidados, né? Para fazer a cerimônia dentro do salão também. Nós temos também no auge esses casamentos alternativos, né? Que sai daquele alternativo que a gente tinha no conceito meio hippie e vem para um alternativo mais elegante hoje, que são os casamentos na praia, né? Casamentos em lugares inusitados ou casamento até no campo. E a Exclusive também tem toda essa estrutura para estar auxiliando os noivos. Também temos sim. Temos contatos com o pessoal do litoral, né? Se alguém quiser fazer hoje uma recepção, uma cerimônia no litoral, na praia, num deck, sem nenhum problema. Ou em mansão também, nós estamos desenvolvendo um casamento que vai ser em Campos do Jordão, numa mansão. Maravilhoso. Então o perfil vai ser para os convidados conhecerem os atrativos de Campos do Jordão numa festa de casamento em Campos do Jordão. Muito interessante isso, né? Muito, muito. Então nós vamos ver o que tudo Campos do Jordão tem para oferecer na parte gastronômica, né? Que é fabuloso. E que é o vamos colocar nesse evento. Nesse evento vai ser oferecido aos convidados. Mas conta um pouquinho pra gente, então, agora que eu já estou curiosa. Eles vão realmente alugar esse espaço, que é uma mansão, e a festa será realizada ali? Exato. Nós já escolhemos uma mansão em Campos do Jordão para alugar. Vai ser em agosto desse ano. Que delícia, no friozinho, né? Sim, sim. E também já vimos um hotel, está em negociação para acomodar todos os convidados. Convidados de São Paulo, do interior, vão todos ficar no mesmo hotel. Só vai ficar mesmo na mansão os noivos e a recepção vai ser ao ar livre, nos jardins da mansão. Aquecedor nós temos lá em Campos do Jordão, né? Já é uma cidade preparada para isso, né? Isso. E a parte gastronômica vai ser vinhos, vai ser o que oferece também a parte do Baden-Baden, né, que é fabuloso, as cervejas. Então, esses atrativos de Campos do Jordão nós vamos ter ali, dentro da festa. Então, os chocolates os noivos são apaixonados pelo clima inverno. Sim, sim. Eles moram em São Paulo e toda escapada eles vão para Campos do Jordão, né? Então aí foi o perfil realmente do casal, do casal, isso. Ademir, muitas pessoas casaram em 2013? Muito. 2014 também e a procura para 2015 já. Já tem agenda para 2015? Já estão procurando, mas a agenda nós não abrimos para 2015 ainda. Você não é muito para administrar, né? Muito. Sucesso! Okay. Muitos casamentos, né? Que as pessoas continuam casando, né, Ademir? Que sempre brinco aqui com os nossos convidados. As pessoas continuem casando para vocês terem bastante sucesso. Certeza. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui para falar um pouquinho sobre a Exclusive cerimonial. Obrigado. Infelizmente, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam hoje no programa. A gente falou sobre terapia de casal, como manter um casamento saudável e também as dicas aí da Exclusive cerimonial. Espero vocês na próxima semana com mais dicas para esse dia tão especial que é o dia do teu casamento. Um super beijo, até a próxima semana.